ela dá continuidade à aula da semana passada e ela vai continuar discutindo a forma de gematria, né? E essa forma de interpretar a Torá, ela não deixa erro. Por que ela não deixa erro? Porque ela tem uma pontuação final ou uma lógica final, para ser mais exato. Ela não vai funcionar em cima daquilo que eu acho, né? Aquilo que eu penso, aquilo que eu tiro como uma realidade para mim, não. Ela funciona exatamente de uma forma onde eu tenho que entender o que o Eterno está falando, como foi dito realmente, né? O que os sábios estavam falando realmente, e para isso eles usaram uma codificação. Essa codificação, ela não foi feita, é lógico que o sábio tinha que entender das codificações, mas ela não foi feita de forma que qualquer pessoa pudesse interpretar. Então, não é você chegar num lugar, pegar um texto traduzido, né, que passa por várias versões, novas versões, e você vai estar entendendo o que o Eterno está falando. Eu também acredito, lógico, que o Eterno ele tem uma linguagem para falar com cada ser humano, lógico. Ele não falaria, não deixaria de falar com qualquer pessoa, né, que ele desejasse da forma que ele quer falar. Ou seja, ele falou com feiticeiros dentro da Torá, ele falou com Balaão, né? A gente sabe que Balaão depois vai reencarnar como o próprio Betsalel. Betsalel foi quem fez lá a arca, né? Ele que tinha capacidade espiritual para fazer a arca, nem Moshe tinha essa capacidade para fazer a menorá e etc. Então, era um processo natural da humanidade que eles passassem da idolatria, que eles passassem da feitiçaria, né? E Tró era um grande feiticeiro, né? Nós, quando estávamos lá em Edom, éramos grandes feiticeiros, enfim. E a gente, então, sai daquele patamar e parte para um patamar onde a gente não espera tanto milagre, mas a gente espera uma lógica superior. Ou seja, como todas as religiões têm milagres, né, é natural você ir na frente de uma imagem aí, ter um monte de orações, um monte de agradecimento, moletas e etc. Enfim, as pessoas creem naquela imagem ali, elas dão vida, elas espiritualizam. A imagem em si, ela é um boneco, mas os espíritos que estão ali dentro são espíritos terríveis, né? São coisas terríveis e que, infelizmente, estão maquiados. Um momento. Bom dia a todos. Shalom, Márcia. Bom dia, Márcia. Shalom, shalom, bom dia a todos. Shalom. Então, esses espíritos maquiados, eles pegam, como a gente vai ver na letra Kuf amanhã, aquela energia que vem do Eterno, capturam essa energia, né, através desse ato de idolatria, por isso que o ato de idolatria ele tem uma força, e aí eles fazem um milagre. César, vamos começar a gravar a aula que a gente vai começar agora, né? Semana passada nós fizemos a primeira aula de gematria, e agora a gente vai para a segunda aula de gematria, né? Aprendemos um caminho que foi a soma dos números. Agora a gente vai ver as outras formas de se entender a Torá, ok? Assim que eu puder começar, você me avisa, César. Pode ir, mestre. Tá. Nesse primeiro exemplo aqui de hoje, nós temos o Mispar Katan, ou seja, número pequeno, né? Ou seja, todas as letras do alfabeto hebraico, elas vão ter seu valor reduzido que vai
de 1 a 9. Vamos colocar um exemplo aqui. Já temos o exemplo do Aleph. Ó. O Aleph vale 1. Como o Yud vale 10, e eu tirando o 0, ele também vai valer 1 na palavra. E o Kuf, ele também vai valer 1, porque ele é 100. Então, eu tiro os números da palavra. Um exemplo aqui, a palavra Shalom. Vamos lá, vamos fazer essa guimatria dentro da palavra Shalom, né? Então, eu vou ver como que funciona isso dentro de uma palavra hebraica, ok? Ah, tem gente querendo participar da chamada. Um momento. Ok. Alguém conhece a Lídia Nascimento Santos? Sim. Tem? Ah, conhece? Tá bom. Alô, Mora, eu conheço. Ah, tá bom. Não, só para saber. Ok. Então, vamos lá, gente. O que acontece? Nessa segunda forma de interpretação da Torá, nós temos aqui, vou escrever a palavra Shalom, né? E na palavra Shalom, os números agora vão ser reduzidos, ok? Ou seja, como ficaria? Se o Aleph é 1, o Yud é 10 e o Kuf é 100, então eu tirei os zeros e fiz deles, né, um número menor, tá vendo? Então, aqui na palavra Shalom, seria a mesma coisa. Vamos lá, o Shin. O Shin, ele é 300, ok? Então, se o Shin é 300, logo eu tenho o equivalente a ele. Quais seriam os equivalentes ao Shin? Seriam, deixa eu pegar uma tabela aqui de... Seria o Gimel, ok? Então, o menor número que eu tenho em relação ao Shin seria o Gimel, porque o Gimel ele vai valer 3. Se o Gimel vale 3, então, nesse caso aqui, no Mishpah Katan, Katan, gente, é pequeno, né? Tem o Talit Gadol, que é grande, e tem o Talit Katan, né? Que é pequeno. Então, é um número pequeno. O Gimel, ele vai valer 3. Qual é a outra letra que corresponde também a essas duas letras? É o Lamed. O Lamed, ele vai valer 30. Então, quer dizer, ele também está aqui. Todas essas letras, todas elas vão descer para o valor de Gimel. Então, aqui nesse caso, o Shin e o Lamed vão ter valor de 3. Então, ficaria assim, ó, 3, né? 3, mais 3. Agora, eu tenho o Vav. Como o Vav ele já está no seu valor reduzido, mas para a gente ver aqui como ficaria, qual as letras que ficariam junto com ele? Qual a letra que equivale ao Vav? Seria o Samer. Então, o Samer, nesse caso aqui, o Samer equivaleria a 60, e aí também ele valeria 6, ok? E também o Mem final, que é 600, também equivaleria a 6. Então, nesse caso aqui, eu mantenho, porque esse é o valor menor da letra. Então, eu tenho aqui mais 6. Então, mais 6. Quer dizer, agora eu tenho um Mem final, que vale 40. O Mem ele vai ter ligação com o Dalet, que é 4, ou seja, o Dalet, que é 4, e ele vai ter ligação também com Tav. O Tav é a última letra do alfabeto hebraico e vale 400. Esses 400, ele também vai virar tanto o Mem final como o Dalet, eles vão ser reduzidos e vão no final valer o número 4. Então, mais 4.
Então, eu tenho aqui, agora eu tenho o valor reduzido, o valor Mishpakatam, da palavra Shalom. Na verdade, a palavra Shalom teria um valor de 300, com 30, com 6, com 40. Né? Então, 376. Nesse caso aqui, o valor dela vai ser reduzido, isso ou qualquer outra palavra, e aí ela já não vai ter mais esse valor. Ela vai ter agora o valor de 9, 12, 16. Ou seja, o valor final é 16. E se eu quiser ir à frente ainda, então o valor final vai ser 7. Quer dizer, para mim ter Shalom, eu preciso consertar 7 Sefirot. Então é assim que vai funcionar dentro da Torá. E com isso vão surgindo também novas palavras, porque agora, ao invés de eu ter a palavra Shalom, eu tenho um Dalet, na verdade, eu tenho 2 Gimels, né? Tenho um Vav e um Dalet. Então, mudaria a palavra. Aí eles vão buscar um sentido, se existe um sentido nessa palavra, e aí eles vão ver se cabe dentro do texto ali que está sendo falado e etc. Deu para entender, gente? Deu sim, Amorim. Tá, vai ter prova, hein? Vai ter prova. Olha o que eu estou falando para vocês, que dessa vez vai ter prova. No final desse curso, que vai demorar um pouquinho, porque são muitos caminhos, vai ter prova, por isso vocês devem tirar print, depois copiar, escrever, analisar, fazer exercícios para vocês poderem aprender. Porque se o Eterno está dando a possibilidade de vocês entenderem e aprenderem, é porque ele quer que vocês ensinem também. A melhor coisa que existe para a gente fazer é ensinar, porque quando nós ensinamos, nós também aprendemos. Né? Isso leva a gente a forçar a nossa maneira de entender a palavra e buscar entender mais profundamente para poder ensinar. Então, a forma que você mais aprende a Torá é você ensinando ao outro. Okay? Aqui nós temos o Mispar Hakademi, né? Números precedentes. Nesse tipo de gematria, o valor de todas as letras anteriores é adicionado ao valor de uma letra individual. Nós temos um exemplo aqui do Re. Né? O Re vale 5. Então, todas as letras anteriores a Re também vão ser adicionadas a ela. Se ela vale 5, então qual vão ser adicionados? O 4, o 3, o 2 e o 1. Então, agora, ao invés de ter só 5, eu tenho mais 4 números. E aí, o que acontece? Eu vou fazer a somatória. Olha lá. Vamos fazer aqui bem exemplificado para vocês entenderem. Eu tenho a letra Re. A letra Re, ela vale 5. Então, ela está aqui, ó. Ela vale 5. Né? Com ela, anterior a ela, eu vou precisar de mais 4 números. Vamos botar em hebraico o Dalet, o Gimel, que vale 3, o Beit, que vale 2, e o Aleph, que vale 1. Agora, eu faço a somatória de todas essas letras. Lidiane, tá dando para você entender, Lidiane? Sim, tá sim. Tá bom, Lidiane. Então, aqui vai ter exatamente, ó, vai ter a somatória, né? Vamos lá, gente. Eu tenho a somatória aqui, vamos fazer em hebraico para a gente poder ir treinando e aprendendo, tá? Se eu tenho a somatória aqui agora essas letras são números, vamos lá. Me respondam aí vocês quanto que eu tenho aqui em cada letra. Vamos lá, vou botar bem grande o pessoal não falar que está enxergando, esqueceu o óculos. Vamos lá. Eu tenho quanto vale o Re, gente? 5. 5. Olha que medo, gente, de falar. E o Dalet? 4. Isso aí, seu Ismael. E o Gimel? 3. Isso. E o Beit? 2. Isso. E o Aleph? 1. Tá vendo? A gente está lendo os números já em hebraico. O que vai diferenciar no texto hebraico, quando for número, é que vai ter
esse pontinho, que não está aqui no... Deixa eu botar aqui no... Espera um instantinho, gente. Ele vai ter um pontinho acima aqui, representando que ele é um número, ok? Então, gente, quanto que eu vou ter aqui? Vamos fazer a somatória. 5 mais 4, mais 3, mais 2, mais 1. Vai dar quanto, gente? 15. Exatamente. Então, aqui é um tipo de gematria também, ok? A gente pode fazer isso com o nome Yud, Re, Vav, Re. Vamos ver aqui, ó. Vamos aumentar aqui para a gente não ter que escrever, porque vão ser muitas letras e muitos números. O nome Yud, Re, Vav, Re, ó, então vai ficar aqui, ó. Ó, o nome Yud, Re, Vav, Re, ele vai ter um exemplo. Por exemplo, qual é a primeira letra do nome Yud, Kei, Vav, Kei? É o 10. Então, eu vou fazer a somatória de todos os números anteriores. Então, começo com 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E aí eu tenho a somatória do Yud. Agora, eu vou para o Re. A mesma coisa que a gente treinou aqui. Então, vai começar, ó, 5, 4, 3, 2, 1. E aí eu tenho outra somatória. Eu tenho o Vav agora. Como o Vav é o 6, eu começo do 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ou seja, vamos falar em hebraico. 10, Yud, o Tet, o 9, o Het, 8, o Zain, 7, o Vav, 6, o Re é 5, o Dalet é 4, o Gimel, 3, o Beit, 2 e o Aleph, 1. Ok? Mais uma vez aqui no Re, que é 5, Re, Dalet, Gimel, Beit, Aleph. Ok? No Vav, a mesma coisa. Ó, 6, Vav, Re, Dalet, Gimel, Beit, Aleph. E, novamente, aqui, agora o Re novamente. Começa tudo novamente. No final da gematria, o nome Yud, Kei, Vav, Kei, que tem gematria 26, ele agora passa a ter gematria 106. Então, ele teve uma diferença na gematria. Quer dizer, nesse tipo de gematria, o valor do nome do Eterno, ele não tem mais 26, mas sim 106. E aí, o que acontece? Às vezes, você pode estar andando por um lugar e você encontra um número desse, né? Um número 106, e você pode ter certeza que você está lidando com algo divino, né? Porque você sabe fazer a gematria. Então, você sabe que o peso de 106 é o mesmo peso de 26, dependendo de como você vai usar a gematria. A gematria, ela pode ser usada de várias formas. É lógico que tudo isso vão se transformar em novas palavras dentro da Torá. Quer dizer, Yud Kei Vav Kei agora, ele se torna um Kuf e um Vav. Ou seja, 106, a configuração da palavra já mudou, as letras hebraicas já mudaram e já assumiram uma nova forma. Dentro disso, você vai ter uma nova configuração na subida da Torá. Ou seja, a Torá agora ela começa a mudar, ela começa a ter um novo aspecto para você, porque agora você começa a entender como você vai estudá-la, ok? Deu para entender, gente? Ficou alguma dúvida? Posso ir para a próxima? Ok. Como ninguém falou nada, acho que está tudo bem. Ok, para mim está tudo bem, Moreno. Ok, obrigado, Pedro. Então, Mispar, Muxapim ou de Koléu, né? Ou seja, toda vez que a gente tem uma palavra, a gente também pode usar o Koléu, ok? Vamos lá. Nesse caso aqui, você vai usar um número, ou seja, o valor numérico das letras, você pega a quantidade. O nome Yud Kei Vav Kei, ele tem gematria 26, mas ele tem também 4 letras. Então, você usa a letra, 4 letras. Existe o Koléu, onde você usa a palavra. Então, aqui poderia ser 26 mais 4 letras,
ou 26 mais uma palavra, como a gente vai ver em outra forma de gematria. Nesse caso, se fosse mais a palavra, daria 27, que é o eterno, mais as suas 27 letras, porque são 22 letras, e existem 5 letras que sofrem uma metamorfose quando vai para o final da palavra, e elas se transformam nas letras sofite. Nossos sábios falam que se não existissem essa letra, ninguém conseguiria vencer o Samaquel, o lado ruim, o Samer mesmo. Então, por causa dessas letras, essa força negativa, que é tão forte como o bem, o mesmo poder que o bem tem, o negativo também tem. A única diferença do bem para o mal, além de ser, lógico, o bem e o mal, em termos de milagres, é que o bem não pode mentir. E o mal pode usar todas as armas que ele quiser usar. Então, como ficaria aqui? Yud, Kei, Vav, Kei, ficaria 26, a sua gematria, mais 4 letras. Se eu escrevo a palavra Shalom, a mesma coisa. A gematria do nome Shalom, mais 4 letras. No final, o nome Yud, Kei, ele vai se tornar a letra mais sagrada que existe no alfabeto hebraico, que é o Lamed, ok? O Lamed, ele é a letra mais sagrada porque é a única letra que se projeta acima do Teli, ou seja, é a única letra que vai além das outras letras. Todas as letras funcionam do Teli para baixo. A letra Lamed não, ela se projeta, ok? E quando nós dividimos ela, né, cortamos a parte superior, nós temos um Vav, e o Vav que está em cima da letra. Nós temos um Vav, e quando nós pegamos a parte de baixo da letra, nós temos a letra Kaf, quer dizer. Então, aí você fazendo a junção dessas duas letras, olha, você tem, então, um Lamed, que é a união de um casal, ok? Ou seja, a união de um homem e uma mulher, olha lá, formam a letra Lamed. Por isso que a letra Lamed é a letra mais santa que existe. Ok? Como ela é a letra mais santa, ela vai formar exatamente a letra Lamed, que vai representar o próprio Eterno, né? Agora, quando a Torá fala que Deus fez o homem, ele criou o homem, de uma certa forma, um hermafrodita, ou seja, e aí complica a história do Novo Testamento, né? E do homem, porque eles falam que Deus tem a imagem de um homem. Mas, na verdade, não é essa forma que se fala, e também quando Deus cria o primeiro homem, ele cria eles juntos. E aí ele separa o homem e a mulher, depois há uma separação, mas não houve duas criações. Não houveram duas criações. É uma criação que é feita e depois essa criação é dividida. Quando essa criação, que é o homem e a mulher, se unem pela Torá em amor perfeito, o que acontece? Então, eles conseguem ultrapassar com essa letra hebraica, que é o 30, Yud, Kei, Vav, Kei, 26, mais 4 letras, 30. Por quê? O casal, em união, vai fazer a letra Lamed. Ou seja, no momento que eles se juntarem, por incrível que pareça, gente, sexualmente, eles estão atraindo bênçãos para esse mundo, se eles sabem usar da sua sexualidade e se eles sabem ligar os canais do céu para cá. Então, aquilo que parecia, né, pelos olhos de todas as religiões, tão perverso, se torna algo maravilhoso. Quando existe amor, fidelidade, o eterno, se torna uma coisa que abre portais de bênçãos para esse mundo. Assim que a Cabala enxerga, né? E como funciona isso? Quando a gente tem a palavra Ahavá, que é amor, o que acontece, gente? A palavra Ahavá, ela tem gematria, né? Ela tem gematria
13. Então, se ela tem a gematria 13, ela vai ter, então, ela vai ser formada com um Aleph, um Re, um Beit e outro Re. Veja, que coisa incrível. Olha, um é o Eterno, que está aqui, ó. Um é o Eterno, o Aleph. Duas são a sua Torá, uma na frente e outra em cima. E o Beit representa o homem e a mulher. Ou seja, a união dessas duas Torás, através do Eterno. Então, a palavra Ahavá, que vale 13, então ela vai ser representada por cada uma das pessoas. Se o marido ama a sua esposa, ele vai ser 13, ok? E se a esposa ama o seu marido, ela também vai ser 13. No final, vai dar o valor gemátrico, quando eles se juntam, vai dar 26. E aí, o que acontece? No final, eles dois conseguem montar o tetragrama. O tetragrama, que é 4 letras mais 26, vai dar exatamente a união do casal aqui, ó. É por isso que é importante aqueles que estudam a Torá entendam essas coisas. Para quê? Para que eles possam entender o que é a verdadeira Torá. Veja como, gematricamente, tudo funciona, né? Espiritualmente também tem que funcionar. E quando você chega também com outro valor 13, é a palavra Errad. A palavra Errad, né, ela é formada dessa forma aqui, ó. Aleph, Het e Dalet. Né? Aqui, você entende que o que está sendo falado aqui quando está falando de Errad é que vão se tornar um só. O casal, ele vai se tornar um só, ele tem que se tornar um só para que ele possa, através dessa harmonia, né, dessa relação em si, de transformar a casa em um local onde vai ser um local de criação de pessoas que são tzadiques, dos filhos tzadiques, se assim Hashem permitir, né? Também vai ser um local de união, vai ser um local de união onde as pessoas vão poder abrir portais do Eterno para o nosso plano, né? Aí, gente, então, ó, você vai ver que na palavra Errad eu tenho um Aleph. O Aleph, ele é a primeira letra que sai do portão celeste, porque as letras descem para cá, começam do Aleph, do trono celeste, até chegar aqui. Até chegar aqui, eles vão atravessar aqui o Het. O Het vale 8. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? E aqui nessa mesma palavra Errad, que vale 13 também, quer dizer, que tem um portal, que é o Dalet. E Dalet não se lê Dalet, mas se lê Delet, que existe uma porta. Então, através dessa união de 13, o casal, eles sobem as sefirotes. Eles conseguem chegar ao 8º portal, da onde são atraídas todas as almas israelitas, todas as almas que querem seguir a Torá. Eu abro parênteses e falo, todo aquele que quer seguir a Torá, que larga a idolatria, se torna um israelita. Então, eles atravessam esses portais e chegam aqui. Isso quer dizer que eles já não estão sob a influência dos nossos astros, ou seja, eles passaram a influência dos astros. Eles conseguiram não deixar com que esses astros aqui se colocassem sobre eles, porque a partir daqui, ó, eles conseguem fazer uma ligação, onde eles passam por esses 6 astros aqui, e aí eles vão ultrapassar esses astros, chegando lá na Sefirot superior. Tá vendo? É assim exatamente que funciona. Eles vão ultrapassar e daqui eles já vão chegar em Biná.
Tá vendo? Isso é a forma que a Kabbalah enxerga a relação entre homem e mulher. Ok? Muita gente, eles querem encontrar um par para viver uma religião, né? Ou seja, a pessoa quer encontrar um judeu, o judeu quer encontrar uma judia, porque acha que vai ser mil maravilhas, mas não é isso que o Eterno está falando. O Eterno está falando que você tem que encontrar a pessoa que você ama, a pessoa que realmente é a tua outra metade, para que você possa, através dessa relação, aqui é a mulher, tá? O órgão sexual da mulher, e aqui é o órgão sexual do homem, vocês possam abrir portais para a descida de homens, de almas de tzadik ou de tzadiket, ou seja, de pessoas que são santas, para que essas pessoas elas possam entrar no nosso mundo e possam trazer as bênçãos do céu. Se uma alma de um tzadik ele desce imbuído de divindade, ou seja, ele desce com coisas boas. Se uma alma de um rachá desce, o que acontece é que vem muita coisa ruim junto com aquela alma de rachá, ou seja, com aquela alma ruim. Então, gente, vamos lá. A gente deu até uma ênfase aqui na aula, né? Para a gente entender um pouco sobre isso tudo. Muito bem. Deu para entender, gente? Sim, sim. Sim, Moreno. E aí você tem agora Mispá, Hameruvá, Hakali, quadrado do total. Ou seja, toda palavra ou toda número que der no final, né? Aqui mais uma vez está sendo usado o nome sagrado, ele vai ser elevado ao quadrado. Então vai surgir uma nova numerologia, ou seja, nesse caso aqui agora o tetagrama tem 676. Quer dizer, chegou-se ao final da palavra. Vamos ver aqui a palavra Abraham, né? A palavra Abraham, o nome é Abraham. Espera aí, gente. Tinha algo que eu queria mostrar aqui para vocês que eu não consegui. Eu voltei aqui em cima, tá? É aqui, ó. Eu pulei essa aula aqui. Espera aí, deixa eu ver onde eu tô. Não, vai ser logo daqui a pouco. Então vamos lá. A palavra Ahavá, que a gente acabou de escrever. Então ela daria a gematria 13, né? Seria 13. Então, o que seria 13 ao quadrado? 13 ao quadrado. Ó, 13 ao quadrado. Quanto daria, gente? 13 ao quadrado. A palavra Ahavá ou Errad ao quadrado. Vamos lá. 13. 26? Oi? 13. 26? Não. 13 vezes 13 daria mais. É verdade. Vezes 13 daria... Vamos ver aqui, ó. Ué, não pode. 13 vezes 13. 169. Sei se eu ouvi. 169. Tá vendo? Já mudou a configuração da palavra. Agora, é lógico que esse 169 eu tenho que transformar ele em letras hebraicas. Daria um Kuf, um Vav e um Tet. Então, daria uma nova palavra, uma nova configuração. Eu poderia fazer o quê? Eu poderia explodir as palavras, ou seja, escrever elas por extenso, e assim eu vou chegando a novas formas de gematria, só que tem que se saber onde e como fazer. Você pode pegar qualquer palavra da Torá e pode treinar qualquer tipo de gematria. Você pode escolher uma palavra simples, a palavra Abba, pai, e fazer com que essa palavra ela ganhe uma outra conotação, e você vai entender muita coisa através disso.
Então, quer dizer, você vê que a Torá ela é um livro que ela está além de uma simples leitura e que ela tem que ser entendida, a Torá ela tem que ser entendida não no seu nível peixe somente, ainda que também o nível peixe é válido, quando se sabe entender a linguagem das ramas, o que os sábios estão falando. Todos os mandamentos eles têm uma raiz mais profunda do que exatamente está sendo lido, né? Diz na Torá que quando um homem estiver brigando e a sua esposa vier e aí se meter na briga ali e ela pegar e sem querer pegar nas partes do outro homem, que vai arrancar sua mão fora, né? É meio difícil acontecer uma coisa dessa, mas vamos lá. Então acontece ali uma briga e de repente acontece algo assim, a mulher vai lá, na última atitude ela tem que fazer isso. Aí o que acontece? Vai pegar e vai cortar a mão da mulher fora? Lógico que não é isso que a Torá está falando. A Torá está falando de outra consideração, de coisas mais elevadas, de pensamentos mais elevados, e tudo isso está dentro da Torá. Ontem eu estava conversando com a Ana Clara e com a Patrícia, ontem ou antes de ontem, sobre a questão do Mar Vermelho, né? As pessoas falam muito em Mar Vermelho. O que leva à questão do Mar Vermelho? Leva sangue. E se você vê a parte vermelha, ela está ligada a Sefirote de Gevurá, né? Que também é o planeta Marte. Então, é o planeta vermelho, e esse planeta, ele tem muita força negativa que trabalha sobre a Terra. Então, ele tem que ser adoçado. E o que acontece? Quando está se falando de vermelho, está se falando de rigor, né? Ou seja, uma coisa rigorosa. Então, Mar Vermelho lembra um local onde Deus matou os egípcios em prol da salvação dos israelitas. Não só israelita, como toda a mistura de povos, que existia uma mistura de povos ali. Não foram só os israelitas que saíram. A Torá ela é um livro que ela não fala só do povo de Israel, ela fala da mistura de povos. Ela, inclusive, a promessa que ela tem para Abraão é que ele se tornaria uma multidão de povos, né? Uma multidão de nações. O povo israelita ele é tido como o filho primogênito, ou seja, cabe ao filho primogênito ter a administração das outras coisas, ou seja, educar, pelo menos é o que se espera, os seus filhos mais velhos, né? Os seus irmãos mais velhos, perdão. Só que muitas vezes dentro da própria Torá não é isso que acontece. Por exemplo, os próprios filhos de Jacó tiveram os primogênitos e por uma questão de erro, justamente nessa parte sexual, a entrada da alma do primogênito é mudada. Porque quando o Jacó vai deitar com Léia, ele está pensando que está deitando com a Rahel, e ele deitou com ela pensando que era Rahel. Então, ele atraiu a alma errada. Naquele momento, ele trouxe a alma errada. E aí, o que acontece? Quando realmente ele vai deitar com a Rahel, e aí ele deitou com a esposa, pensando nela mesmo, veio Iosef. E Iosef foi o maior dos irmãos, não é isso? Então, ele assumiu, naquele momento, o papel de primogênito, porque ele era que era para ser o primogênito. Mas quando um homem deita com a mulher, pensando em outra mulher, acontece uma troca de almas. E aí existe um grande problema a ser resolvido, como foi no caso de Reuben, né? Então, houve um grande problema. Depois ele vai fazer uma promessa para o Eterno, de que se ele não trouxesse o José de volta, que ele daria os seus próprios filhos, né? E é preciso ter muito cuidado com as coisas que a gente fala, porque lá na frente os homens que vão entrar com Cora contra Moshe, né?
eles vão ser exatamente da tribo dele, ou seja, o que ele não cumpriu naquela época de entregar o filho, ele cumpriu naquele momento ali lá na frente. Então, passaram-se gerações, e aí lá na frente ele vai cumprir o que sua boca disse. Então, é muito cuidado, a gente tem que ter muito cuidado, às vezes, no que vai falar, porque a Torá diz que uma palavra vale uma moeda de ouro, mas o silêncio vale duas, né? Então, a gente nem sempre deve botar aquilo que tem na nossa cabeça para fora, porque, às vezes, enquanto o pensamento ainda está na nossa mente, ele não foi criado aqui nesse mundo, ele está dentro da gente, ele está sendo trabalhado. Então, às vezes, você pode trazer um pensamento para esse mundo, criar uma confusão, criar um problema muito grande, e aí você vai ter um problema para resolver. Porque tudo que acontece aqui vem do mundo celestial. Não tem nada que aconteça aqui que não tenha raízes espirituais. Tudo bem. Mispar, Hamerubá, Haperati, né? Ih, vai acabar a aula. Quando estiver acabando, me digam, tá, gente? Me diz para eu criar outra sala. Tá bom. Então, Mispar, Hamerubá, Haperati, quadratura das letras, uma outra forma de gematria, né? A gente já aprendeu, vamos lá, gente, 1, 2, 3, 4. A gente está na quinta forma, juntando com a da semana passada, na sexta forma. Ou seja, os números, cada número, e não mais um número só da palavra, por exemplo, Yud-He, Vav-He é 26, a gente fez a gematria de 26, aqui deu 676, agora não. Agora, cada letra ela vai ser elevada ao quadrado, ou seja, 10 ao quadrado, 5 ao quadrado, 6 ao quadrado e 5 ao quadrado novamente. No final, você vai ter 100 mais 25, mais 36, mais 25. E o final aqui vai ser 186. Ou seja, eu elevo todas as letras ao quadrado e aí eu tenho uma nova equação divina, né? Ou seja, eu tenho uma nova palavra, ok? E aí, através dessa palavra, eu posso chegar a um sentido maior, ou posso achar outra palavra na Torá que tenha esse mesmo peso de 186. Então, a gente começa a observar que a Torá ela não é só um livro filosófico. Ela não está ancorada simplesmente na filosofia, mas ela está muito mais ancorada dentro de uma lógica divina do que da filosofia em si, ainda que também a filosofia ela faça parte da Torá, lógico. E isso leva a gente a entender, então, quão profundos são os mistérios da Torá e quanto tem que se estudar ela, né? Porque, geralmente, as pessoas só estudam a Torá no seu primeiro nível. Ou seja, elas não estão estudando a Torá no seu nível mais profundo. Por quê? Porque elas não sabem que essa Torá ela tem um nível mais profundo para ser estudado, ela tem um nível mais evoluído para você chegar a próximos valores, a outros entendimentos, como a gente ainda vai ver nessa aula. Deu para entender? Essa é fácil também, né, gente? Essa é fácil. Sempre estamos usando o nome Yud-Kei e Vav-Kei como exemplo, mas podem ser usados outros nomes, tá bom? Outros nomes podem ser usados. Mispah, Shemi ou Miluí.
enchimento, né? Cada letra possui o valor numérico da soma do valores normal de todas as letras que o compõem, o nome da letra. Neste método, o nome Yud-Kei, Vav-Kei, ele vai ser explodido, ou seja, como vai ser? Vamos pegar a primeira letra do nome, parece que entrou alguém. A gente vai pegar a primeira letra do nome. Shalom, Eni, seja bem-vinda, tá? Essa aula já está acabando, daqui a pouco eu vou criar outra sala. Então, a gente vai pegar a primeira letra do nome Yud-Kei, Vav-Kei. E como nós vamos fazer? Nós vamos escrever esse nome, o que nós chamamos de explosão. Nós vamos escrever esse nome por extenso. Então, vai ter o Yud, que é o nome da letra, um Vav e um Dalet final. Então, eu escrevi aqui, ó, Yud, né? O Yud tem som de I, o Vav tem o som de U, O, né? E o Dalet tem som de D. E aí eu tenho a letra, o nome Yud escrito aqui. Ok? Esse nome Yud, ele vai me dar um valor. Olha, agora eu preciso escrever a próxima letra. Então, existem algumas letras que elas vão ser escritas de várias formas, né? Por exemplo, o Re. O Re, a letra Re, que a gente vai escrever agora, que é essa segunda letra aqui, olha, ela vai ser... Deixa eu botar. Espera aí, estou aí botando letra. Ó, o Yud foi escrito aqui por extenso, né? Ele está escrito por extenso. Então, eu escrevi o Yud por extenso. Agora, eu preciso escrever a letra Re por extenso, porque eu vou chegar a um próximo valor. Ó, então, eu já tenho Yud. Essa letra Re, ela pode ser escrita da seguinte maneira, com Aleph, ela vai dar um valor 6. Ela pode ser escrita com outro Re, vai dar um valor 10. E ela pode ser escrita com Yud, que vai dar um valor 15. Ela pode ser escrita dessas formas. No caso aqui, eu vou escrever ela com a letra Aleph. Ó, Yud, Re. Muito bem. Agora eu preciso escrever a letra Vav, né? Então, isso são as letras do nome do Eterno. Então, eu preciso escrever a letra Vav para que eu possa chegar na gematria que eu necessito. Então, agora, o Vav, ele vai ser escrito dessa forma. Então, eu tenho agora a letra Vav. Ó. Ok? Ó, Yud, Re, Vav, e agora eu preciso de outro Re, que eu vou escrever também com Aleph, não com Re, ou com Re e Yud. Então, eu tenho aqui ó, o nome Yud, Re, eu tenho um tetragrama sagrado, Yud, Re, Vav, Re. O que eu preciso fazer agora? Dessa forma que eu abri a letra aqui, que também é uma forma de meditar nas letras hebraicas, eu preciso agora ver a numerologia. Eu vou precisar da ajuda de vocês, tá bom? Me ajudem aqui, para a gente chegar à conclusão. Quanto vale o Yud, gente? Gente, quanto vale o Yud? 10. 10, isso. Vamos lá. Ó, quanto vale o Vav? 5. Não. O Re é 5. 5 é o Vav, 10. Não, Vav vale 6. Vav vale 6. Quem respondeu, parabéns. Muito bem, o Vav vale 6. Se o Vav vale 6, quanto vale o Dalet? 4. Isso aí, 4. Então, qual vai dar a somatória aqui, ó? Vai dar 20. Então, para essa primeira palavra aqui, ó, para essa primeira palavra, eu tenho 20. Olha como é que vai mudando a gematria
das letras e das palavras, como tudo vai mudando. E agora eu vou ter um novo sentido aqui de entendimento da Torá. Veja só, um novo sentido. Então, na primeira palavra, o primeiro Yud, ele já não está dando mais 10, ele já deu 20. Agora eu preciso descobrir, né, nesse Miluí aqui, ó, Mishpah, Shemi ou Miluí, qual vai ser a próxima letra. Então, vamos lá. Quanto vale o Rê? O Rê vale... Essa é fácil, gente. 5. Mais quanto que vale o Aleph? 11. Isso. Então, eu vou ter 6. Olha lá, ó, já mudou. Nessa primeira parte aqui, ó, se a gente parar para pensar, eu já tenho 26. 26 é o quê, gente? 26 é o tetragrama, tá vendo? Essa primeira parte aqui já tem um peso na gematria ou na meditação do tetragrama sagrado, porque eles têm a mesma numerologia. Veja, eu precisaria de Yud, Re, Vav, Re para ter um peso espiritual. Mas agora, como eu abri essas duas primeiras letras, eu já tenho esse peso espiritual nessas duas letras de baixo. Quer dizer, agora eu vou para o Vav. Agora eu preciso entender quanto vai valer o Vav. Licença, Moré. 3 minutos. Tá, vamos partir para outra aula. Deixa eu acabar essa, porque senão a gente vai cair. Vou encerrar essa e estou mandando outra aula para todos, tá bom? Um pouquinho, gente. Uhum. Vamos continuar aqui, ó. Então, vocês estão vendo minha tela? Sim. 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 Agora a gente precisa ver o número agora que a gente explodiu, tá? A gente precisa ver qual é a outra numerologia aqui, qual é a outra gematria. Quanto vale o Vav, gente? 6. Isso, 6. E quanto vale o Aleph? 1. Isso. E o Vav, novamente? Mais 6, né? Mais 6, exatamente. Então, a gente vai ter aqui mais 6, né? Que vai dar igual a quanto? Exatamente. 13, exatamente. Tá vendo? Então, agora, ó, a gente tem 26 mais 13, que vai dar 39. Então, 39 também é um número sagrado, tá vendo? Ó, tudo dentro de uma numerologia, tá vendo como que mudou? Agora, a gente tem o Rê novamente, que vai dar exatamente 6. Não precisa fazer de novo, porque a gente sabe que vai dar 6 novamente. Qual é o valor final que eu tenho aqui? Ó? 6 mais 6. Vamos lá. Vamos ver o valor final aqui que eu tenho. Vamos lá. Vamos ver quanto vai dar aqui, ó. Primeiro número, 20. Mais 6. Mais 13. Mais 6. Quanto que eu tenho agora? A gente precisa descobrir qual é o número que deu aqui para me saber a gematria. Qual o número que vai dar aí? Hein, gente? 51, Moré. 51? 39... 39... Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Iude, tá certo. 26. Vav é 13. 45. 45, exatamente. 45. Sim. Agora, olha a surpresa. 32. 33. Não. 45, tá certo.
É isso aí, 45. Agora, olha a surpresa. O que é 45? Vamos lá. Vamos ver o que é 45, tá? 45 é um nome bem famoso dentro da Torá, que é Adão. Moreira, Adão foi... se tu me permite aí, esse 20 aí é de quê? Não seria 26, não? Não. Aqui é da primeira parte aqui, ó, Yud, que é 10, o Vav, que é 6, e o Dalet, que é 4. Entendeu? Ah, sim, sim. Aqui, ó. Exatamente o nome Adão, ok? Por que o nome Adão? Porque o Aleph vale 1, o Dalet vale 4 e o Mem vale 40. Quer dizer, Adão, na verdade, é um nome divino. Você está entendendo? Ó? A somatória de Yud, Re, Vav, Re estendido, né? Ou seja, como mão direita e mão esquerda, porque cada mão, ó, eu tenho uma divisão de mão direita e mão esquerda. E cada mão, o que acontece? Cada mão ela vai ter 5 dedos, não é isso? Então, nesses 5 dedos, esses 5 dedos da Torá, da mão do Eterno, então, a soma desses 5 primeiros dedos, que são, ó, 3 mais 2, 5, 3 mais 2, 6. Isso não quer dizer que o Eterno ele tenha uma mão literal, você está entendendo? É uma mão divina. Não tem nada a ver que ele vai ter uma mão, que ele é igual a um ser humano, ou que ele é um ser humano. Então, o nome Adão, ele é um nome divino. Você está entendendo? Porque ele é formado de um Aleph, um Dalet e um Mem. Sua somatória final vai ser 45. E se você olhar aqui, ó, dentro do nome Aleph, né, eu vou ter o primeiro nome, que é Avraham, ou seja, vou escrever em português aqui para a gente ir mais rápido. Então, no primeiro nome, no primeiro Aleph, eu tenho Avraham, também é um nome divino, tá? Avraham é um nome divino. Dalet, que é de Davi. Dalet é de Davi, estava dentro de... Todos eles estão dentro de Adão, tá vendo? Dalet é Davi. E o Mashiach. O Mashiach que vai também estar dentro de Adão, tá vendo? Todos esses homens, todas essas forças estão dentro de Adão. Então, a gente já sabe pelo nome Adão que viria Avraham, viria Davi e viria Mashiach, ok? Todos esses viriam do nome Adão, que, na verdade, é a somatória das duas mãos do Eterno. E nada disso aqui, gente, cabe idolatria, tá? Mashiach não tem nada a ver com o que as pessoas pensam, não é um homem que vai salvar ninguém. Quem vai salvar a humanidade, o Eterno fala, não há outro salvador além de mim. Não há outro que possa salvar vocês. Não adianta, que só o Eterno é quem vai salvar todos. Agora, existe uma outra consideração aqui, ok? Como se diz? Você pode chegar, né, a uma nova configuração. Né? Qual a configuração? Do 5 mais 4, porque se você pega a primeira letra, qual é a primeira letra do alfabeto hebraico? Aleph. Então, Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. Quer dizer, se o Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico, né? Então, eu vou colocar aqui. Eu tenho a letra central, que é a letra Mem, e tem a letra final, que é a letra Tav. Então, eu tenho aqui a palavra Emet, verdade, ok? Emet, verdade.
A palavra emete, ela é formada por esses números. O Aleph. Quanto é o Aleph, gente? 1, não é isso? Quanto é o Mem? Quanto é o Mem, gente? É a mesma quantidade de anos que Israel ficou no deserto. Quanto é o Mem? 40. Isso. Quanto é 40? o Tav? A mesma quantidade de homens que Esav foi para se encontrar com Jacob. 400. Exatamente. Vamos lá, 400. Só que nesse caso aqui, os zeros, eles vão ser riscados, ok? Eu risco os zeros. Opa. Eu risco zero. Ó, eu risco os zeros. Eles não vão ter valor para mim aqui nessa gematria. Então, eu tenho quanto aqui, ó? 4 mais 4 mais 1 vai dar quanto? 9. Ok? E é a mesma palavra emete. Por que que emete é a palavra verdade? Porque ela tem a primeira palavra, a primeira letra, ela tem a letra central e ela tem a última letra. Quer dizer, emete, ela divide toda a extensão da letra hebraica, ou seja, eu não tenho como eu chegar ao 9, que é o número da verdade, sem o hebraico. Se eu mexo nessa estrutura da Torá e começo a falar um monte de coisa, entrar num monte de ideologia, eu quebro a Torá e entro em outra espiritualidade, que também foi criada pelo Eterno justamente para isso. Então, Adão, na verdade, e são as letras hebraicas. Você está entendendo? Adão é as letras hebraicas. Ou seja, 45, que no final vai ser 9, são as letras hebraicas. O Adão vai se dividir, e aí ele vai ser 13 letras hebraicas, se não me falha a memória, tá, gente? 13 letras hebraicas, e a mulher vai ser 9 letras hebraicas. Quando os dois se juntam, eles fazem a totalidade das letras hebraicas, na junção marital que vai ter o homem e a mulher. Então, eles se unem, e então eles se formam, eles se juntam, né? E fazem as 22 letras hebraicas. No final, tudo isso é uma verdade, porque no final, Adão, quando foi criado, ele foi criado um único ser, um homem e a mulher. Está entendendo, gente? Sim, estou entendendo, Maria. Como que o homem foi criado? O homem foi criado justamente assim, ó. O homem é formado do Aleph, do Mem e do Shin. Exatamente assim. A mulher, ela é formada do Aleph, do Shin e do Mem. Então, essas duas composições, ó, homem e mulher, formados exatamente iguais. O que vai mudar dentro da composição do homem e da mulher são as letras hebraicas. Está vendo aqui? Então, vamos lá. No homem, ar, água e fogo. Na mulher, ar, fogo e água. Né? Está entendendo como funciona? Então, essa é a composição do homem e da mulher. Mas, no final, a gematria vai ser a mesma, 341. Então, 341, né, é a gematria do homem e da mulher. Mas, como uma letra ela muda de lugar, olha só, quando uma letra muda de lugar, mesmo que tenha o mesmo peso, mesmo que o homem e a mulher sejam compatíveis, você vai ver que é totalmente diferente, porque cada um tem um papel.
Exatamente porque uma letra mudou de lugar. Então, se uma letra muda de lugar, muda toda a configuração. Está vendo aqui, ó, a mulher e o homem. O homem ele começa com ar, depois vem o man, água e fogo. Ou seja, 3 elementos básicos fechando com a terra. A mulher começa com ar, fogo e água. Ok? O que acontece, gente? No final, a gente lembra lá da aula de cima, vai dar 8, ó. Vai dar 5, 8. Quer dizer, temos que chegar em binar. A mulher também tem que chegar em binar. 8 mais 8 vai dar 16, não é isso? 1 mais 6, 7, que são as 7 sefirotes. Onde o homem e a mulher têm um trabalho de ultrapassar. Outra forma aqui também é quando você escreve, ó, as letras de forma diferente. Ó. Iud se escrevendo da mesma forma. O Re agora está sendo escrito com Re. O Vav com 2 Vavs. E o Re, Re. Aí, quer dizer, já mudou totalmente. Ao invés de dar 45, agora dá 52. E no final, 5 mais 2 vai dar 7 também, que são as 7 sefirotes. Ok, gente? Deu para entender bem? Sim. Deu, Moreira. É muita informação, mas está dando. Tá dando? Tá bom por hoje ou vamos em frente? Bola em frente. Vou encerrar o horário aí, ó. Então tá. Quero ver quando chegar a prova, hein? Muito bem. Temurá, né? Tem terumá, que é oferta, e tem temurá. Temurá é um meio pelo qual várias letras e palavras são substituídas por outras letras, né? Criando palavras inteiramente novas, né? Existem tabelas onde grandes rabinos fizeram essas tabelas para descobrir o que estava escrito na Torá realmente, porque ninguém sabia o que estava escrito, né? Ou seja, essa nova palavra que vai surgir, na verdade, era a palavra que estava codificada. Essa forma ela é encontrada 2 vezes, né, no livro de Jeremias, né? No 25, 26, Jeremias 25, 26, e no 51, 41. Eles falam de Sheshar, né? Sheshar, que na verdade é uma referência à Babilônia. Veja essa forma Atebashi de se fazer as coisas, né? São os tipos mais comuns de Temurá, com o nome divino, Yud-Kei, Vav-Kei. Então, como que vai funcionar isso? Vamos lá. Nós fazemos um espelho onde a primeira letra do alfabeto hebraico ela é substituída pela última. Ou seja, o Aleph ele vai fazer espelho com Tav, o Beit vai fazer espelho com Shin. Veja, em cima tem 11 letras e embaixo tem 11 letras. Ok? Então, uma letra vai fazer a primeira com a última, a penúltima, a segunda com a penúltima, né? A antepenúltima, a terceira com a antepenúltima, e assim sucessivamente, cada letra vai substituindo a outra. Então, o Aleph vai substituir o Tav, o Beit o Shin, o Gimel o Reish, o Dalet o Kuf, o Reish o Tzadik, o Vav o Pei, o Zayin o Ain, tá vendo? E cada uma das letras vão se substituir. Como eu tenho a palavra Sheshar, né? Então eu tinha que descobrir o que na verdade, essa palavra Sheshar, como está aqui no texto em hebraico, olha, está aqui, ó. Veete, Kol, Malaki, Hatzifo, e etc. Como tem Sheshar, como Sheshar foi capturado, o louvor de toda a terra foi tomado. Como a Babilônia se tornou um horror para as nações. Então, o que era Sheshar? Né? Era a pergunta, quem era e o que era?
No segundo texto, né, a palavra, aqui tem a palavra Sheshar aqui, ó, deixa eu mudar a cor dela para vocês entenderem. Ela tem uma gematria aqui de 620. Então, a palavra Sheshar. E como eles descobririam, né? Lá em Isaías 26, né? 25, 26, todos os reis do norte, de perto e os de longe, tanto um como o outro, de todos os reinos da terra que estão sobre a face da terra, e os reis de Cesar que beberá depois dele. Então, como que vai fazer essa substituição aqui? Olha só. No caso, Sheshar, a letra que vai fazer espelho com ela é o Beit. Então, eu substituo a primeira letra pelo Beit, né? Primeira letra pelo Beit. Substituo a segunda letra, que é um Shin também, pelo Beit. E substituo a última letra, que é o Lamed, pelo Kaf, que faz espelho com ela. E aí eu tenho a palavra Babel, ou Bavel. Lembram da Torre de Babel? Que vem de Babilônia. Então, o que eu estou aprendendo aqui é um conceito espiritual de que a palavra Sheshar, na verdade, está dizendo o que é Babel. Como se descobriria isso sem a gematria? Não tem como. Isso se tornaria impossível. É por isso que que a questão em si de se saber esses segredos leva a pessoa a um novo nível. Vamos fazer aqui com a palavra Yud-Kei, Vav-Kei, vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos ver a palavra que vai sair aqui. Vamos lá, olhem aqui na tabela, vamos fazer a substituição aqui do nome Yud-Kei, Vav-Kei. Quem vai me ajudar? Yud, Man. Espera aí, deixa eu só dar uma afastada aqui, vamos lá. Então, o Yud eu vou substituir pelo Men, né? Vamos lá. Reish. Vamos lá. O Yud eu vou substituir pelo Men. Aí, pronto. E o Re? O Re eu vou substituir pelo... Para você ser um grande judeu, um grande israelita, você tem que ser um Ti. Qual o nome da letra? Tem que ser o quê, gente? Um Ti, Sa. Sad, gente, ó. Sad. E o Vav vai substituir por qual letra? Pelo Pei, não é isso? Então, pelo Pei, gente, ó. E o Re final vai ser substituído pelo quê, gente? Por outro Pei, ok? Por outro Tsad, desculpa. Então, formou-se uma nova palavra. Formou-se uma palavra totalmente nova, tá vendo? Então, o nome sagrado, ele vai formar uma palavra nova. Quer dizer, eu preciso, então, entender que a palavra do Eterno, ela é viva, porque ela sempre, sempre, sempre vai ter uma outra forma de se mudar, né? De se escrever ela, ok? Ela sempre vai ter uma outra forma de entendimento. E nessa forma aí vai ficar nada a ver, né? Bips, né? Ou seja, mudou a forma aqui.
ver no dicionário a palavra que formou aqui, que eu não peguei a informação dessa palavra. Então, essa é a forma. É lógico que quando a gente for fazer esse tipo de gematria, a gente tem que ter a ideia de que vai sair alguma coisa lógica, ok? E assim a gente, dentro dessa lógica, a gente vai ter um entendimento do que está sendo falada. Essa palavra aqui vai gerar mitzpats, mitzpah. Essa palavra não é estranha, mas eu esqueci completamente o que ela quer dizer. Muito bem, gente. O que que acontece? Vamos parar um pouquinho essa aula, depois a gente continua ela. Pode até parar de gravar, seu César, que a gente vai para outras informações agora dentro da Torá. Ok? Ok. Vamos para outras informações dentro da Torá. Muito bem. Vou dividir com vocês aqui a Torá e mostrar para vocês como a Torá ela